nossa enquete de novo, já que o Eudes perguntou, qual que é a nossa enquete? Pergunta quem chega, não é quem chega melhor, né? Para quem vale mais o jogo deste sábado. É para o Flamengo ou é para o Palmeiras? Eu disse, você mesmo vai responder, hein? Para quem que vale mais essa partida? Pensando no recorte da semana, como gosta o PVC inclusive, vale mais para o Palmeiras neste momento em função do resultado ruim na Libertadores, do protesto da torcida, inclusive contra o Abel, sabendo que se houver um derrotado, porque pode acontecer um empate, acho até que o empate favorece o Palmeiras por jogar fora de casa e por ter a vantagem na tabela do Brasileirão em relação ao Flamengo, mas se houver um derrotado, qualquer que seja, a pressão aumentará bastante sobre este clube e este técnico. Hoje é o Palmeiras mais sob pressão do que o Flamengo, embora lidere o campeonato, com 4 pontos a mais e um jogo a mais. Mas, se o Flamengo sair de campo derrotado, essa pressão que hoje é maior no Palmeiras se transfere automaticamente para o Ninho do Urubu. Para quem vale mais, PVC? Eu acho que para o Palmeiras, e acho que um pouco pelo que o Eudes falou, e um pouco porque não é muito fácil de provar o que eu vou dizer, mas para o Palmeiras ganhar o campeonato não polarizar é importante. O campeonato está polarizado. Ele está polarizado. Mas ele pode despolarizar se alguém disparar. O que o Palmeiras precisava ter hoje, véspera de Flamengo e Palmeiras, era ter aberto 7 pontos para poder abrir 10, para o campeonato não polarizar e você disparar, que é para não ter a sensação de que você vai olhar o tempo inteiro no retrovisor. E a chance disso acontecer ainda é ganhar o jogo no Maracanã, que o Palmeiras não ganha desde 2015. Eu não acho que o Palmeiras vai ganhar o jogo no Maracanã, eu acho que vai ser Flamengo ou empate, mas pro Palmeiras, o Flamengo mete medo. O Flamengo mete medo. Então você precisa tentar disparar, tá sempre ali 4 pontos na frente, 7 pontos na frente. Hoje os 4 pontos na frente são irreais, porque tem um jogo a mais. Então ele tem 1 ponto na frente. Se o Palmeiras perder o jogo, se o Flamengo ganhar o jogo amanhã, o Flamengo assume a liderança por pontos perdidos. Se o Palmeiras ganhar o jogo amanhã, ele abre 7 pontos, que vão dar a impressão de 7 pontos, que são R$4. E aí você fala, vou continuar tentando abrir. Porque vai ter que nadar, porque você olhar no retrovisor vai falar assim, cara, estão chegando. Vai ser sempre assim. E esse jogo, né, que o Flamengo está por fazer contra o Mirassol acontece só no segundo semestre, né, só depois da Copa do Mundo. Então a parada toda para a Copa a gente vai ter esse asterisco aí na tabela e essa ansiedade para ver essa diferença. Vamos voltar à tabela ali para a gente analisar isso que o PVC trouxe, né, dessa distância. Eu entendo que vocês falam que vale mais para o Palmeiras por esse momento de instabilidade, embora seja o líder, mas quando eu olho para a tabela eu fico na dúvida, porque é isso, né, se o Palmeiras vence, olha a distância que abre, né? Abre 7 pontos. Claro, considerando esse jogo ainda não feito, mas 7 pontos é uma distância bem grande no Campeonato Brasileiro, né? A essa altura do jogo, aí na 16ª rodada. E o Flamengo, por outro lado, né? Se consegue ali, fica 1 ponto do Palmeiras. E aí, se vence o jogo contra o Mirassol, que está por fazer, assume a liderança, só depende dele mesmo, né? Então, acho que vale muito para as duas equipes, para o Palmeiras para sair desse momento de instabilidade depois desse jogo contra o Cerro, mas tem também essa questão do Flamengo de não poder deixar o Palmeiras disparar. É que, curiosamente, óbvio, né? Valem os pontos. Então, quem vencer, esse jogo vale mais em termos de pontos. Mas, especificamente, num clássico, com essa pressão em que os times se alternam semana a semana, tem a semana ruim do Flamengo, como na eliminação da Copa do Brasil, e o Palmeiras passou com folga, com o adversário que era mais fácil também. Agora a semana ruim do Palmeiras, perdendo em casa na Libertadores, e o Flamengo já garantido como primeiro colocado do seu grupo. Eu acho que o peso maior, mais até do que a própria pontuação, se o Flamengo encurta a distância, se o Palmeiras abre a vantagem, em caso de um vencedor, é o peso da pressão. Acho que a pressão pesa mais sobre o derrotado do que os pontos em si para o vencedor, neste momento. Perfeito. Ano passado, no primeiro turno, se o Palmeiras ganhasse aquele jogo que foi 2-0 do Flamengo, que teve o pênalti perdido pelo Piquerez e o pênalti discutido sobre o Arrascaeta, se o Palmeiras ganhasse aquele jogo no Allianz Parque, no primeiro turno, abriria 7 pontos. É verdade. Só que reais, eram pontos ganhos.
Ô, Araújo, como que o Flamengo encara essa questão da pressão, né? Do foco que está para esse jogo? Porque na Libertadores tá tudo bem pro Flamengo, né? O Flamengo vem até de 2 vitórias em sequência, a gente pode colocar assim, porque venceu o Estudiantes no meio da semana e teve confirmada a vitória diante do Medellín por WO por 3-0, depois da confusão toda que aconteceu lá, a Conmebol confirmou. Ou seja, situação muito tranquila na Libertadores. Mas o brasileiro tá ali, né? Correndo atrás, remando para pegar o Palmeiras. Agora, transforma o foco, de fato, total para o Campeonato Brasileiro, até em virtude dessa tranquilidade na Libertadores? É o que o próprio Léo Jardim falou, né? Eu acho que esse jogo do meio de semana do Flamengo, ele teve esse peso duplo, né? Não só sair da semana conturbada, como já foi citado, né? Uma eliminação na Copa do Brasil, depois um empate no Atlético Paranaense, então ficou um momento meio turbulento ali. Então você vence em casa, afasta um pouco isso, mas te dá essa tranquilidade agora para poder focar nesse jogo contra o Palmeiras, que o Léo Jardim lembrou muito bem, é um confronto direto, e é em casa. Então acho que esse que vai ser o diferencial, que eles estão apostando nesse diferencial. E aí depois ele diz, né, que pode girar o elenco na última rodada da Libertadores para poder já testar contra o jogo do Curitiba, que é um jogo que vão ter vários desfalques já com os convocados nas respectivas seleções, né? Então eu acho que tem essa tranquilidade, entre aspas, que esse jogo do meio de semana deu, mas claro que com a pressão de saber que esse jogo em casa, num confronto direto, é uma oportunidade única. Então a vitória aproxima e dá essa chance, de fato, de aparecer, como o PVC falou, muito mais perto no retrovisor, podendo até, quem sabe, ir com uma tranquilidade maior para essa pausa na Copa aí, porque ainda tem mais uma rodada, vai poder fazer esses testes, quem sabe até chegar na liderança antes mesmo da pausa, né? Sem dúvida. Latifi, e do lado do... E só aproveitando, desculpa, Luísa, te interromper, apareceu aí nas imagens, né, a expectativa, o Flamengo treina hoje à tarde, então deve ter um novo boletim mais próximo do jogo, mas a possibilidade da volta do Pulgar e do Plata. O Plata, principalmente, vinha sendo titular com o Jardim, né? Então vive-se essa expectativa. O Flamengo treina à tarde, às 4 horas no Ninho. Então, depois dessas atividades, imagino que eu vou ter um novo boletim da situação deles.